O nosso bate-papo agora vai ser sobre direito trabalhista. Eu convidei a advogada Tatiane Orlandi para contar um pouquinho mais para a gente de algumas situações, algumas perguntas que os funcionários sempre têm, até os empregados, enfim, que fica naquela dúvida, e ela vai explicar para a gente. Tudo bem, Tati? Boa tarde. Boa tarde, Nubia. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo certo. Obrigada por aceitar nosso convite novamente e vir no Ver Mais, viu? Eu que agradeço a nova oportunidade de estar aqui sempre. Então, Tati, para a gente iniciar, eu quero que você fale para a gente sobre qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário do empregado. Então, a legislação determina que o pagamento do salário seja feito até, no máximo, o 5º dia útil de cada mês, né? Às vezes, as convenções coletivas estabelecem um prazo diferenciado, alguma coisa, mas a regra é sempre que seja o mais benéfico para o empregado. Então, a regra geral, vamos dizer, 5º dia útil de cada mês. Uhum. E, Tati, sobre quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra, que tem que ter bastante cuidado nisso, né? Com certeza. Isso a gente chama de intervalo interjornada, e esse intervalo ele é de 11 horas. Você tem para finalizar de um dia para o próximo, você tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Lógico, pode ser maior, mas o mínimo tem que ter 11 horas, caso contrário, é considerado como hora extra, né? Hora extraordinária, e vai ter pagamento do diferencial também. Uhum. Isso muita gente pode falar que vai também do bom senso do funcionário, que às vezes, por exemplo, ele começa num turno e quer adiantar outro turno, enfim, tem que ter muito cuidado com isso, né, Tati? Tem que ter cuidado, e nesse caso o empregador tem que ter um cuidado da fiscalização, porque efetivamente, às vezes até o próprio funcionário quer fazer essa atividade, antecipar e tudo mais, mas não é o recomendado, e o empregador tem que cuidar, manter o controle disso para não ter esse problema, né? Porque posteriormente, em uma consequência, vai acabar sobrando ao empregador. Então essa fiscalização deve ser observada bastante, né? E é lógico, a intenção desse intervalo é sempre promover o descanso efetivo para o empregado, para a saúde. Então, acima de qualquer coisa, né? Então, essa é a finalidade. Com certeza. Tati, agora, por exemplo, assim, qual que é o prazo do pagamento de remuneração de férias e abonos solicitados? Existe um prazo? Para as férias, sim. Toda vez que você for sair de férias, existe a regra do pagamento, paga-se 1/3 do que a gente chama de abono de férias, que é 1/3 a mais da remuneração, e se antecipa o salário do mês. Então, vamos imaginar que eu vá sair de férias agora no mês de junho. Vou iniciar minhas férias dia 1º de junho, eu tenho que receber 2 dias antes do início das férias, efetivamente, eu vou ter que receber esse valor do salário, que vai ser o salário que eu iria receber lá no final do mês de junho, ou em julho, eu antecipo e ainda recebo mais o 1/3 das férias, que a gente chama. E do abono não tem essa questão, Tati, como que funciona? Abono, ele não tem, assim, não existe um abono remunerado, esse tipo de situação, então não tem um prazo. O abono, a gente chama de abono, mas é a própria verba que você paga em relação às férias, que a gente chama de abono de férias e tudo mais, que é isso que se paga, então é o mesmo prazo, mas sempre 2 dias antes da saída do descanso. A ideia é promover ao empregado a remuneração para ele poder usufruir do descanso efetivo, né? Sempre digo que tem que cuidar o empregado, lembrar que quando ele retorna das férias, ele não vai receber um novo salário, né? Então, você tem que administrar esse dinheiro a mais que entra na conta num mês, para não gerar problemas futuros, né? Porque você vai ficar 2 meses sem receber depois, né? Posteriormente. Exatamente o que isso eu ia falar para você reforçar, porque muitos ficam felizes, né? Às vezes, eu tô recebendo aqui o valor das férias, enfim, aí vai, curte as férias e tal. Aí volta a trabalhar e volta para que a realidade, opa, peraí que eu vou ficar sem salário. Exatamente, né? Vai demorar mais 2 meses para você receber alguma renda, né? Então tem que ser administrado esse valor adicional recebido para não ter problemas, né? E Tati, como proceder no caso, por exemplo, que o empregador, ele abandona o emprego? Como que deve ser o passo a passo disso? O empregado, né? Quando o empregado ocorre de abandono, às vezes pode ocorrer, né? O empregador, ele deve promover de alguma maneira
provas, né? Fazer provas de que houve essa falta, que houve essa ausência. Então, ele deve comunicar. No passado se usava, inclusive, publicava-se em jornais, alguma coisa disso. Hoje em dia não há mais necessidade, nós temos vários meios para isso, ou se o funcionário tem e-mail, tem WhatsApp, comunicações, isso tudo pode ser juntada. Se ele faltar ao trabalho por mais de 30 dias, é considerado abandono, e aí o empregador pode, juntando essas provas, entrar com uma ação, que é a ação de rescisão do contrato, e ele faz a baixa via judicial da carteira e faz a coisa como abandono de justa causa por abandono de emprego. E daí, no caso, quando é justa causa, assim, não vai receber nada, né, Tati? Só vai receber o saldo de salário do que ele teve, algumas questões, tipo, se tiver férias vencidas, aí sim ele já vai receber essas verbas em si. Mas multa do FGTS, o próprio saque do FGTS, seguro de desemprego, o aviso prévio, essas verbas não recebe nada, né? Então, o que tem, é lógico, sempre vai ser ressarcido aquilo que ele já tinha direito, como, por exemplo, saldo de salário, que é o tempo que ele trabalhou, as férias que ele já tinha, ele tinha o direito a receber. Ele só não vai receber a proporcional, porque a ideia é a justa causa é uma ideia de infração e, portanto, você faz um castigo, né? Uma punição ao funcionário que está fazendo essa falta. Então, ele vai perder o direito de umas férias proporcionais, não as férias vencidas. Tati, por exemplo, quando acontece do funcionário estar com salários atrasados, como que ele deve proceder para ir à busca disso? Aí é o contrário disso que nós falamos em relação ao empregador. O empregador, ele tem a obrigação dele fazer o pagamento nas datas corretas, nas atividades corretas. Se isso costumeiramente atrasa, ou inclusive não se aplica esse prazo que eu falei dos 5 dias, o empregado ele pode entrar, então, com uma ação, contrário da anterior, também alegando a justa causa, mas nesse caso a gente chama de ação de rescisão indireta, onde você alega a justa causa do empregador, ou seja, o empregador deu causa à demissão e ele solicita via judicial para que o juízo, né, em sentença, reconheça a rescisão, e aí ele vai ter direito, o funcionário vai ter direito ao aviso prévio, FGTS, multa, tudo que ele teria direito como se o empregador tivesse demitindo. Né? É um descumprimento de uma cláusula contratual que o empregador está fazendo. Então, gera também. É uma troca, né? Da mesma forma que o empregado pode gerar um descumprimento de obrigação, o empregador também pode ter, e aí gera a possibilidade da demissão por justa causa de um por outro. E, Tati, por exemplo, assim, quando a funcionária está gestante, a partir de que ponto que ela não pode ser demitida? A partir da confirmação da gravidez, independente de qualquer situação, às vezes, se ela sabe está confirmada a gravidez, ela já tem a estabilidade, independente de ciência ou não ciência da parte, porque às vezes nem a mulher está sabendo da gravidez ou coisa. Ela, a partir do momento que teve a confirmação e ela estava gestante enquanto estava trabalhando em determinado lugar, vai ter direito à estabilidade, que dura os 9 meses da gestação, mais 5 meses após o nascimento da criança. E, Tati, por exemplo, então, se ela está em período de experiência, isso é válido também? Tem uma discussão sobre isso. Até bem pouco tempo atrás era bem pacífico. O TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele tinha já pacificado o entendimento de que, independente de ser contrato determinado, que a gente chama, que é o contrato de experiência, ou ser um contrato indeterminado, ela teria direito à estabilidade. Teve uma decisão recente do STF que mudou isso e começou a dizer que não caberia a estabilidade no caso de ser da funcionária estar em experiência. Mas isso não está bem consolidado, tem uma certa discussão, cabe discutir, vamos dizer, vai ter que entrar com uma ação judicial e ver bem o entendimento. O TST tem entendido para manter a estabilidade, e a STF disse que não
Então tem uma certa discussão sobre o assunto, não está bem pacífico. Assim. Daí muito vale também, né, de cada caso, né, Tati? Por isso que daí entra nesse caso as funções dos advogados também, até para fazer o cumprimento certinho da norma. Exatamente, exatamente. Daí você tem algumas discussões, tem algumas coisas que são fáceis, porque ela está lá na lei, está claro, está fácil de aplicar, mas tem situações que a gente vai ter que discutir, verificar aí possibilidades. Com certeza. E Tati, por exemplo, assim, se essa mulher, ela recebeu a demissão e daí depois ela descobriu que estava grávida, essa empresa, ela tem que recontratar ela? Sim. A partir do momento que ela toma a ciência, por exemplo, ocorreu o desligamento, depois que você foi desligada, você soube da sua gravidez. Você vai entrar em contato com a empresa, informar, olha, a gestação já existia, né? Você tem, hoje em dia, os exames são claros em dizer quanto tempo de gestação. Se já estava com uma coisa, você pode ter o ressarcimento, ser recontratada daí, né? Para a exigência da questão da estabilidade. E Tati, para a gente até finalizar o nosso bate-papo, porque se deixar aqui a gente rende muitas e muitas perguntas, e eu sempre falo, quando você vem no programa, o nosso WhatsApp cheio de perguntas aqui, inclusive você que nos acompanha, pode mandar, que eu chamo a Tati novamente para esclarecer as dúvidas, que a gente fala, direito de trabalho está no nosso dia a dia, não tem como fugir, né, Tati? Exatamente, isso faz parte de todos, né, de toda a vida nossa. E quero então que você explique para a gente qual que é a diferença de insalubridade e periculosidade. Tá. A insalubridade, a lei considera que são situações que colocam em risco a saúde do trabalhador. E a periculosidade são situações que colocam em risco a vida do empregador. Então, a periculosidade é estabelecida em lei, como, por exemplo, o risco de explosão, o eletricista de alta tensão, porque se você encostar lá no fio e levar um choque, as chances de morte, vamos dizer, é muito grande, né? Então, você tem o pagamento da periculosidade, que é feito na base de 30% do valor acrescido, né? De 30% em cima do salário do trabalhador. 30% a mais para pagamento da periculosidade. Então tá aí, gente, explicações para vocês sobre o direito do trabalho.